Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 717, capítulo 20, da influência moral do médium. Acredito que agora nós vamos terminar esse capítulo 20. A questão é de número 230. Então, a noite, aliás, que eu sou beneficiado com insônia e também alguns ataques, eu procuro ou estudar ou gravar vídeo. Como, por exemplo, nesse exato momento agora, deixa eu ver, 2h38 da manhã. Mas isso é prazeroso. Nós não podemos nos esmorecer. Por isso nós vamos dar sequência, né, no capítulo 20, 230, e aqui Erasto ainda continua dizendo, dá-se mesmo fato curioso de mover-se a mão do médium quase mecanicamente, às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro. Nós já tratamos desse assunto no vídeo anterior, então vamos dar sequência agora. É essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, olha só para você ver como são as coisas. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, os médios aqui como zombeteiros, né? Esses médios charlatões, mistificadores, esses pais de santo, os buenas dichas. Gente, eu não exemplo, mas não vou exemplar mesmo, não. Então, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos, olha só, as lentejoulas, né? Aquelas lentejoulas como se fossem aquelas coisas de carnaval, né? De seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso. Então, olha só, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma parafrase empolada. Então nós sabemos que essa parafrase é uma interpretação, é uma tradução, uma coisa assim, né? Contra este escolho terrível
vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Então você entendeu? Nós comentamos nos vídeos anteriores que 70% da literatura espírita é transmitida por espíritos charlatões, impostores, mistificadores. Erasto está dizendo aqui, as pessoas só precisam estudar seriamente a doutrina dos espíritos e raciocinar. Agora, gente, 70% não é 100%. O que nós estamos querendo dizer aqui, o que Erasto está dizendo aqui, é que aqueles espíritos amigos, os bons espíritos que atuam através de alguns médios, quando o médio ele transvia, quando ele pega outro rumo, os bons espíritos se afastam dele, deixando o caminho livre ali para que outros espíritos ocupem. Só que aquele médium, ele é tão vaidoso, tão orgulhoso, e com medo da sociedade exigir dele obras, mensagens, livros, ele permite que aqueles espíritos que está atuando através dele, escreva através dele. E essas obras são tidas como obras apócrifas. Só que, se a casa espírita não for uma casa espírita séria, aquela obra chega até as livrarias espíritas do Brasil e do mundo. E como nós dissemos aqui nos vídeos anteriores, nós vamos novamente dizer isso. Às vezes as pessoas podem ficar preocupadas assim, Luiz, mas você recebe muito ataque, pelo amor de Deus e tal. Eu não estou preocupado com ataque, eu estou preocupado com a verdade. Até porque, o capítulo 20 está terminando. Mas vai começar o capítulo 21. Agora, se o capítulo 20 da influência moral do médium, olha o tema do capítulo 21, da influência do meio. Ai, gente, Pai, afasta de mim esse cálice, porque você não imagina o que será comentado nesse capítulo, se eu viver até lá. Se eu viver até lá, você não imagina o que vai ser comentado nesse capítulo da influência do meio. Porque os comentários, eles podem assim parecer pejorativo, mas vão ser comentários que realmente vai desmascarar muitos charlatões aí no corpo físico. Agora, esse desmascarar parece um desafio. Não é não, é um estudo. É para mostrar. É para mostrar para as pessoas o lado certo e o lado errado. Agora, quem quiser continuar no lado errado, que continue. Só que depois, ao retornar à pátria espiritual, não reclame, né? Então, olha só para você ver. O que acontece? Se a casa espírita... Não, aí continuando. Então, esses livros,
eles têm chegado nas livrarias espíritas apócrifos, transmitido por espíritos charlatões mistificadores e que têm usado esses espíritos todos os recursos, todos os meios para enganar os pseudos espíritas, porque os pseudos espíritas é que são enganados, porque os verdadeiros espíritas não são enganados, não. Nós já comentamos aqui nos vídeos anteriores. Estas obras estão superlotando as livrarias espíritas, mantidos pelas trevas, através desses médios imprudentes, justamente para que os médios não tenham tempo de ler um livro como esse aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Um outro livro que está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está sem a capa aqui porque é daquele jeito, né? Então, obras como a de Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Chico Xavier, obras de André Luiz. Então a pessoa fica perdendo tempo com estas obras enviadas pelas trevas aqui à Terra. E com isso, ele perde um tempão. A pessoa diz assim, esse ano de 2022, eu li 10 livros. Nossa, bateu recorde. Praticamente quase que um livro por mês. Tá bom, ele leu 10 livros. Quais os livros que você leu? 10 romances. Então, nós já falamos a respeito do romance, eu não vou comentar mais nada, não. Então, mas esses livros, eles são psicografados em casas espíritas meia boca, casas espíritas mantidas por espíritos das trevas, casas espíritas que não têm uma seriedade com a doutrina dos espíritos, não tem uma responsabilidade com a literatura espírita. Então, esses espíritos, eles nadam de braçada nessas casas espíritas. Agora, você vai ver aqui agora, olha só para você ver se é eu que estou falando. Ó, dando sequência, como sendo desses espíritos. Daí a necessidade, olha só, daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas, daí a necessidade dos diretores dos grupos espíritos, quais onde esses médios trabalham e que psicografam estas obras apócrifas. Sequência. Dotados de fino tato. Você entendeu, né? Daí a necessidade de seres os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Ora, para discernir as comunicações autênticas das que não os são. Então, por exemplo, o médium na casa espírita, ele psicografou lá um livro, psicografou. Gente, vamos editar esse livro? Não. Esse livro vai ser passado pelo crivo da razão, pela diretoria da casa. Agora, é aquele caso também, né, gente? É aquele caso também, né? Semelhante atrai semelhante. Se esse médium dentro dessa casa se encontra psicografando mensagens apócrifas, é óbvio que esse livro vai ser aceito pela diretoria. É óbvio. Isso é mais que óbvio. Agora, numa casa espírita séria, se esse livro é analisado, ele é jogado no lixo.
Preste atenção para você ver. Preste atenção com todo respeito. Então, dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Então é preciso que aquela equipe da casa pegue aquele livro, aquelas mensagens todas e a analise. Ali um grupo de 10, 15, 20 pessoas analise aquelas obras, aquelas mensagens que eles estão querendo transformar em uma obra, em um livro. Isso numa casa espírita séria. Só que isso é feito de uma forma que não fira, né? Aí eu posso dizer que não fira o ego do médium, porque tem essas coisas ainda. Ah, mas se a gente pedir para fazer uma revisão nesse livro aí, o médium pode achar ruim. Sei que é melhor que o médium acha ruim, é melhor que você bote o médium para correr se ele não quiser entrar na disciplina, do que você permitir que uma obra apócrifa seja lançada. É melhor. Porque pelo menos perante a justiça divina, você retorna à pátria espiritual com a tua consciência tranquila. O problema, gente, chama-se consciência. Se você não faz nada, você é omisso. Se você não faz nada, você omite, você adere àquilo que as trevas estão fazendo. Então, para você chegar e conversar também com esse médium, é necessário um certo tato. É necessário. Então, olha só. Olha o que Erasto continua dizendo. Na dúvida, abstém-te. Abstém-te. Diz um dos vossos velhos provérbios. Olha só. Não admitais, quer dizer, não devemos admitir, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crivo, que seria o crisol da razão, seria o crivo da razão, e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovem. Nós temos dito isso aqui. Às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas o Luiz, ele não mede o palavreado, né? Ele não mede para falar, ele vai falando e vai soltando de uma forma que parece que está humilhando, desfazendo. Nós não estamos humilhando ninguém. Nós não estamos desfazendo de ninguém. Nós estamos estudando as obras básicas através do esmiuçamento. Nós estamos estudando. Agora, veja bem, gente. Por exemplo, no teu emprego, eu acredito que você luta com unhas e dentes pelas matérias que há no teu emprego. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso. O que eu quero dizer, o evangélico, ele é assíduo, ele é homogêneo.
os membros, eles são fiéis, eles estudam a Bíblia, né? Os evangélicos, então eles estudam de capa a capa. Eles podem até não colocar em prática devido ao fanatismo, porque para falar eles é ótimo. Eles falam, olha, eles decoram a Bíblia de capa a capa. Mas na hora de pôr em prática, é um problemão sério. Mas tá bom. O católico, fiel ali à missa, fiel a todos os mandamentos ali, né? Agora, o espírita é muito desleixado. Ele é muito desleixado. O espírita é muito irresponsável. A verdade é essa. O espírita é um hipócrita. Luiz, mas você não devia usar esses termos hipócrita. Mas é um hipócrita. Vai dizer o que então? Que o espírita é um santo? Pois santo é que não é. Vai colocar o espírita numa tribuna se ele não está merecendo nem ficar lá no chão? Vai pôr ele na tribuna? Não é por aí não, gente. Nós temos que defender a doutrina dos espíritos. Se as pessoas não sabem, que fiquem sabendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, é, na verdade, Deus conosco. Deus conosco, trazido por nosso Senhor Jesus Cristo à Terra e delegado a todos nós. A humanidade espírita, vou pensar por esse lado, só vai aprender a dar valor no espiritismo quando perder. Como aqui na Terra, as pessoas só aprendem a dar valor uns nos outros depois que os perdem, simbolicamente, para a danadinha da nossa amiga morte, né? Que para mim é uma coisa natural, mas amedronta a humanidade, então a gente respeita, né? Mas só depois que a pessoa fica sabendo, veio a óbito. Mas morreu de que forma? Não importa. Veio a óbito, pode ser de qualquer forma. Não há nada mais que ser feito. Você entendeu a mensagem, né? Não há nada mais que fazer. Você entendeu a mensagem? Só depois que perde é que dá valor. O meu pai, eu vou, porque está encerrando aqui, no próximo vídeo nós vamos encerrar. O meu pai, toda vez que eu ia à casa do meu pai, da minha mãe, né, meu pai dizia assim, filho, vamos sentar ali fora no banco, vamos conversar um pouco. Pai, eu tô com pressa, eu tô com... Mas que pressa? Fica sossegado. Não, pai, eu tenho coisa para fazer. E eu ia embora, tinha coisa para fazer, nada. Voltava para casa, ia deitar, ia dormir, ia assistir televisão. E não sentava com o meu pai para conversar. Uma vez lá ou outra, mas de cada 1000 vezes, umas 10 vezes só. Perdi uma oportunidade enorme. Por mais que eu aproveitei também um pouco meu pai. Mas eu devia ter aproveitado 990 vezes, mas não aproveitei. Desculpa, só desculpa. Agora eu não posso, tô apertado, agora eu não posso, tô apertado, agora eu não posso, tô apertado. Meu pai naquela vontade de sentar comigo embaixo de uma sombra na casa dele para poder conversar. Tá bom. Quando vai um dia, o meu cunhado me liga. Vem aqui para Santa Casa que teu pai sofreu um acidente. Cheguei lá, entubado, morte cerebral.
Conversei com o médico falou, não tem mais nada que fazer. Beleza. Não tem mais nada que fazer. Eu dizia pro meu pai assim, hora que eu tiver tempo, pai, eu vou sentar, nós vamos conversar bastante, o senhor nem imagina. E a hora que eu estava lá assistindo ele lá entubado lá na Santa Casa, eu ainda veio isso na minha mente, doeu na minha consciência. A hora que der tempo, você senta e conversa, agora não dá mais tempo. A minha mãe, agora na atualidade, 2022, a minha mãe tem feito a mesma coisa que o meu pai fez comigo. Minha mãe fala para mim assim, senta aí, filho, vamos conversar. Para que correria? Você já correu tanto, já apanhou tanto na vida. Vamos conversar. Mãe, eu tô sem tempo agora. Mas você tá sem tempo, você vai fazer o quê? Mãe, eu tenho uma coisa errada para fazer. Tudo mentira. Deixo a minha mãe lá sentada, venho para casa. Então é que é ditado, gente. A gente só aprende a dar valor depois que a gente perde. Fisicamente, depois que a gente perde fisicamente. Porque por mais conhecimento que a gente tem, a gente quer o físico. Seria até uma forma egoística, mas faz parte do nosso processo de evolução, né? Nós queremos o físico da pessoa ali, a gente não quer saber se a pessoa está bem no plano espiritual, a gente quer saber dele ali no corpo físico, a gente poder abraçar, beijar. Mas por que não fizemos isso enquanto ele estava no corpo físico? Vamos para o próximo vídeo, que no próximo vídeo nós vamos terminar esse capítulo.